aí, pessoal? Voltamos aqui agora com um convidado especial. Bem, né? Vários outros aqui especiais também, e esse aqui também muito especial. Um querido, é, palestrou ali ontem um tema: tenha um advogado para chamar de seu. Olha isso. Impactante, né? É um prazer, doutor Sérgio. Não vou chamar de doutor, tá? Sérgio. Tamo junto. Já é um parceiro de longa data. O Sérgio que cuida toda a nossa parte aqui jurídica. Sérgio Vieira, da Zaidan e Vieira Advogados. E a gente vai falar um pouco aqui, eu já vou puxar, Sérgio, em cima do que você colocou na sua apresentação ontem, que me impactou. A frase é o seguinte: tenha produto para fazer a sua loja crescer, mas tenha contrato para fazer a sua empresa durar. Vamos puxar isso aí, Boa. Sérgio? Obrigado pelo convite, sempre uma honra bater um papo. É isso. E estar aqui mais uma vez com vocês. Tive a honra de falar ontem para os franqueados e para o time, e fiz uma orientação focada na TXC. É natural que, em alguma fase da vida, Neto, a gente faça o que tem que ser feito com as ferramentas que a gente tem. Todo empreendedor pequeno, médio, vai entender o que a gente está falando. A gente faz o que precisa ser feito. É a velha história, a gente organiza e cresce, ou a gente cresce e organiza? A gente cresce e organiza. É assim que funciona. E é natural também que a gente deixe algumas pontas soltas no caminho. Por falta de foco, por falta de conhecimento, por falta de time, porque a gente está focado em crescer o negócio. Seja ele o que for, né? Então, aqui é uma rede de varejo. Então, vocês precisam de fornecedor, de franqueado, de produto, tem um monte de assunto. E um deles, que nem sempre necessariamente é a prioridade, é o jurídico, é o contrato, é as formalidades. Então, vai abrindo o mercado e uma hora vem organizando isso. Só que a gente precisa ter a consciência que alguma hora vai precisar fazer as formalidades necessárias. São os assuntos burocráticos, advogado, contador e tal. Quando a gente não tem isso organizado, formalizado, escrito, assinado, não é se vai dar problema, é quando vai dar problema. Porque quando tem uma relação entre duas pessoas, a comunicação é simples e pode dar problema. 3, 4, 5, nosso caso aqui, mais de 50 franqueados, é natural que tenha discussões, desentendimentos, não concordâncias, e precisa ter um contrato com as regras. Interpretações também, exato, né, e mesmo estando escrito, pode ter interpretação, vai ter interpretação diferente. Então, se não tiver escrito, cada um faz do jeito que acha que deve, e vai dar problema. Estando escrito, o problema é sobre a interpretação do que está escrito, mas já reduz o leque de possibilidade de interpretação. Então, a frase é: tenha produto, tenha qualidade, tenha entrega para o seu cliente, mas tenha contratos. O que é contrato? Tem um contrato escrito, franqueador e franqueado. Tem um contrato não escrito, que é o verbal, do lojista com o cliente final, quando ele compra um produto ali, de explicar qual é a qualidade, qual é o prazo de direito de troca, o que ele pode, o que ele não pode. Então, esses combinados precisam estar claros para cada um que nos ouve. Aí a pessoa pode estar pensando: pô, mas eu não tenho esse combinado claro. Não tem problema. Tenha consciência que você não tem e passe a dar atenção ao assunto. É para ser burocrático, chato? Não. O advogado também tem estigma de dificultar tudo, falar não para tudo, nada pode. Nosso papel é facilitar a sua vida do empresário. Então, preciso fazer, passa para o jurídico estratégico consultivo. Nosso papel é dar forma e formalidade para que vocês, que estão na linha de frente do negócio, tenham paz para tocar isso com alguma segurança. Sim. A gente tem o hábito, e isso é uma tradição boa, de fazer negócio no fio do bigode. E tudo bem, e funciona em regra. Quando dá problema? Quando a conversa não está clara ou quando um dos dois não lembra ou diz que não lembra ou não entendeu. Por isso tem que estar escrito em algum lugar. Como o negócio cresce, a gente passa a ter time, a gente passa a ter clientes, franqueados, a gente perde a pessoalidade com todo mundo. Não é que a gente perde, é impossível construir com todo mundo. Né? Então, alguns você tem, com alguns você não tem. Tendo contrato com todo mundo, a régua de parâmetro é a mesma. Então, na dúvida, acione o contrato.
Vamos entender o que a gente combinou e se tiver divergência, tudo bem, a gente conversa sobre a divergência. Então, para quem já está na jornada e ainda não tem, está tudo bem, só tenha consciência de que o quanto antes você organizar essa vida sua, contratual e documental, isso tende a acelerar os seus próximos anos. Isso é muito bacana. E o que me chamou muita atenção em uma das nossas reuniões aqui, Sérgio, até quando a gente começou a falar de governança, uma reunião fechada, mas em alguns pontos você citou, cara, não existe... não é para tudo tudo é certo, tudo é errado. É o que foi combinado e que se faz sentido. Isso também eu lembro muito bem de você citar isso, que é também o que você está falando aí, né? Por que a gente precisa ter regra? Porque tem que ter uma régua de negócio de forma clara. A regra é a mesma para todo mundo? Talvez. Quem compra mais tem mais benefícios. Quem compra menos tem menos benefícios. E é a mesma regra. Quem é um cliente de mais tempo, ele tem uma proximidade, uma parceria de mais tempo. Então, ele tem possibilidade de ter tratamento diferenciado. Então, o problema não é ter regras diferentes. O problema é que quando a gente não tem regra, a gente trata tudo um a um, a exceção vira regra. E é natural que a gente esqueça, em algum momento, qual foi. Você combinou com 1, é fácil lembrar. Você combinou com 5, talvez não seja muito difícil. Se você combinar com mais de 50 coisas diferentes, você não vai lembrar o combinado de cada um. Então, tem uma regra proporcional à história de cada um, escrita, até para poder abrir exceções, deixando claro que é uma exceção. Então, combinou com o franqueado que o prazo dele é de 30 dias. Ele te pediu para pagar em 90, você vai sinalizar para ele, nosso combinado é de 30, tá? Está lá assinado. Mas em prol da parceria, vou abrir uma exceção para 90. Então, isso gera valor para todo mundo. E que fique claro que é uma exceção. Exatamente. Pode fazer o que você quiser? Pode. Agora, quando não está claro isso, e aí se você não tiver escrito que é 30, vira uma rotina ser 90, a exceção vira regra. Ele vai colocar como fluxo pagar em 90. Em algum momento ele vai te pedir 120, 180. Se você não tiver a memória que a regra era 30, passou a ser 90 por exceção, ele está te pedindo 120, 180, vai se criando gargalos e abismos que depois não dá para resolver. Porque é muito mais fácil um combinado de 30 virar 90 do que o de 90 virar 30. Retroceder é difícil. Quando você coloca a regra que é 30 e pontualmente, por merecimento, por momento, você excepciona os 90, você está vendendo um preço justo. Vamos só lembrar nosso combinado, tá? Porque amanhã ou depois não precisa relembrar os combinados. Está muito claro isso. Para isso que serve o contrato. Ô Sérgio, e saindo aqui um pouco do jurídico, e eu gosto muito disso em você, porque você é um cara de muita vivência, muito bem relacionado, que aí está no meio de grandes grupos, advogando para grandes grupos, grandes empresas, entende muito, sabe muito de governança, tem um time robusto também, um escritório de peso, e o que muitas coisas que você traz aqui nessas conversas nossas é a percepção que você traz do seu olhar externo para a TXC. Boa. Então, eu queria puxar um pouquinho isso aqui, até fugindo aqui um pouco do jurídico. Vamos lá. Tem 2 tipos de percepções na minha avaliação, tá? A primeira percepção é que a gente tem da gente mesmo. Então, a gente como pessoa sobre nós e a gente como gestor executivo sobre o nosso negócio. Essa percepção é importante, claro que é. Com base nela que a gente toma as decisões, alinha a rota e vai seguindo com base em percepções, comentários, opiniões de mercado e com indicadores objetivos. Então, são essas percepções. E a outra são as percepções que os outros têm da gente. Franqueado, cliente, concorrente, mercado. Às vezes essas 2 percepções estão alinhadas e às vezes essas percepções estão desalinhadas, ou não estão próximas uma da outra, tá? A conversa que a gente teve sobre o assunto foi de um tema que, teoricamente, da porta para dentro, precisaria se fazer muito mais e melhor, e está tudo certo. Só que não estava claro nessa conversa que da porta para fora, e isso acontece quando a gente está muito envolvido no dia a dia, a gente não tem a percepção do mercado. E o exemplo que eu dei está no seu braço, a pulseira de plástico. É plástico ou borracha? Ou é plástico ou borracha? Então, é um produto que há 20 anos atrás virou febre,
todos os braços do mundo tinha com alguma marca, só que é um produto de valor agregado baixíssimo no produto. Então, se você comprar essa pulseira sem absolutamente nada, ela tende a ser barata. Quando que ela gera valor? Quando tem a TXC escrito nela. O exemplo que eu dei foi exatamente isso. O mercado, eu, como consumidor, como admirador da marca, independente de ser parceiro, prestador de serviço e amigo, o que eu disse foi o seguinte: se vocês quiserem me dar sorvete, que é um exemplo bem distante, só para ilustrar, e se no potinho tiver a marca TXC, esse sorvete, para os admiradores da marca, tem um valor agregado maior, porque gera pertencimento, gera reconhecimento, gera proximidade. E a pulseira ilustra muito bem isso. Essa pulseira branca ali, sem nada escrito, ela vai custar X. Cabe até o X de novo. Com a TXC escrito ali, ele tem uma outra percepção de valor. E a reflexão que eu fiz foi: tenhamos ciência das nossas limitações e dos nossos méritos da porta para dentro, sem desmerecer e sem desprestigiar o da porta para fora. Senão a gente cai na síndrome do impostor de não se achar merecedor ou não entender que a gente está do tamanho que a gente está. Porque é gigante. Como é que faz isso? Tem que cuidar do ego para não estar além do que se é, mas também não se pode se apequenar. Se apequenar é estar abaixo de onde está. Como é que você faz isso? Perguntando para o mercado, perguntando para os concorrentes, porque concorrente não precisa ser inimigo. Então, os concorrentes são um bom termômetro. Conhece, o que você acha, qual a sua opinião. Você tem uma opinião ali imparcial e até um pouco crítica, além do necessário. E os clientes e admiradores da marca precisam ser ouvidos, porque não é para alimentar o ego, é para a gente entender, para se colocar exatamente onde está. Então, a TXC já tem uma percepção de posicionamento intencional, que é quando é feito de dentro para fora, e o não intencional, que é o que acontece. Eu já tive essa conversa com vocês algumas vezes. Às vezes o mercado entende só como uma marca do agro. Não é uma marca só do agro, é uma marca também do agro. Sim. E a campanha, a frase do produz para quem produz, ela não está vinculada só ao agro. O agro produz. O prestador de serviço produz, industriário produz. Você está aqui disponibilizando, produzindo tempo, né? Todo mundo que levanta a bunda da cadeira, ou mesmo que não levante, que trabalhe sentado, que produza algo, é um público em potencial. E é um posicionamento de marca que ele não é excludente. Então, é uma marca só para o agro? Não. É uma marca só para o sertanejo? Não. É uma marca que está restrito a cidades pequenas e médias do interior? Também não. Só que isso é fruto tanto de posicionamento intencional quanto dos desdobramentos não intencionais que geram mais e melhor valor para a marca. Que percepção. E tudo que você falou aqui, Sérgio, até citando a pulseira, essa pulseira aqui, ela não é vendida. Essa pulseira foi criada para a gente colocamos no Clube X, que é um clube de vantagens voltado para o lojista, para que ele faça ações pensando no consumidor final. Então, isso aqui na primeira coleção que a gente lançou, foram quase 25 mil pulseiras resgatadas cashback no Clube X, e hoje acredito que aí depois de 3 coleções, acredito que já estão mais de 50 mil peças dessas foram enviadas para a loja. Então, casa muito bem aqui do que você falou, né, Sérgio? Dá para tirar várias reflexões disso. Já teve a moda, o hype da pulseira? Teve, 15, 20 anos atrás. Hoje é um produto que está com valor agregado alto? Não. Se você colocar na prateleira sem explicar o porquê, um produto de venda. Vai vender? Vai. Talvez venda os 25 mil como produto, talvez não. Quando você gera valor dizendo o seguinte: isso aqui não está à venda, você já está gerando valor. Então você gera escassez e desejo. A gente tem, não é para todo mundo. E vai ter acesso a ela quem fizer parte do clube e quem tiver merecimento. Só neste storytelling, muita gente já quer. Com certeza. E se você quisesse ou quiser colocar preço, já tem mais valor agregado do que temos aqui um produto que não tem alto valor agregado e é mais um mix para você botar na prateleira. Aí fica barato. Até vai vender, mas não vai vender com o mesmo valor. Quando você cria um contexto real de não é para todo mundo, só vai ter acesso quem tem merecimento, e esse pertencimento também não é para todos, então todos são potenciais usuários da pulseira. Todos vão ter acesso? Não. A gente tem algumas regras aqui. Isso serve também para os clientes finais. Então,
podemos ter uma linha de produtos que vai estar no cabide, vai estar na prateleira, só que não vai ser vendido para todo mundo. Algumas marcas de carro fazem isso com excelência. Com certeza. Algumas marcas de carro, se você tiver dinheiro... Clusterizar, na verdade. Se você tiver dinheiro, entrar na loja e se tiver disposição, isso não é suficiente para você comprar. Você precisa fazer parte da categoria, do dia a dia, para ter o direito de acessar a possibilidade de compra. Isso vocês vêm fazendo de forma intencional e também não intencional e coloca a TXC onde ela está hoje. Isso aí. Sérgio, para finalizar aqui, a gente está, como eu falei para vocês, no camp aqui, um evento voltado para os franqueados, que a gente vai abrir também para lojistas. Vai ser aí o próximo, agora vai ter um para lojistas multimarcas. Eu queria que você enfatizasse aqui, Sérgio, que você está participando aqui o tempo todo com nós aqui dentro, da importância disso, do franqueado, do lojista, você olhando com esse olhar externo, a importância dessa participação. Essencial, Renato. A ambiência muda o resultado. Todo mundo no seu dia a dia operacional, tocando seu negócio de segunda a sexta, a gente faz o que precisa ser feito e a gente apaga incêndio. Tá? Quando a gente sai da nossa zona de conforto e senta em algum lugar para ouvir gente com histórias iguais, com dificuldades parecidas, com ferramentas de solução, que é a parte educacional que vocês vêm fazendo muito bem feito, de trazer gente de mercado, inspiracional, gestores, cases próximos, isso gera vários desdobramentos. A abertura de portas e a informação de forma clara ali, sem fumaça, gera troca entre as pessoas que estão lá com o palestrante ou entre as próprias pessoas, gera insights que não teríamos se não estivéssemos aqui. Então, ontem falamos de mercado, de financeiro, de estoque, de jurídico, de agro, de mercado multinacional, faturamento de bilhão, de empresa pequena, optante do simples. Então, foi um dia de vários conteúdos e certamente todos farão sentido para alguém. Não necessariamente todos para todos. Quem começou hoje tem uma necessidade diferente de quem já tem há 10 anos parceria com a marca. Quem tem 2, 3 funcionários é diferente de quem tem 30, 40, 50. Tem dores parecidas em momentos distintos. Quando a gente sai da nossa zona de conforto e senta como aluno, como ouvinte, e está com a escuta ativa e disposto a aprender, a gente volta com a missão e o dever de casa e é só executar o que foi ouvido. Precisa fazer tudo? Não. Mas faz o básico que faça sentido para o seu negócio. Senão a gente vira ali um acumulador de informações e um péssimo executor do que precisa ser feito. É vir e absorver o que faz sentido para o seu negócio. Anota tudo, volta, mapeia o que faz sentido para o negócio de cada um e implementa. É isso aí. Pessoal, e mais uma aula, né? Sobre como eu falei aqui, a gente falou de jurídico, mas também trouxe o Sérgio com essa experiência, uma percepção diferente de negócio. Tá bom? Sérgio, obrigado. Tamo junto. Tá? Obrigadão mesmo. Tamo junto sempre. Prazer receber você aqui. Obrigado. Sempre. Valeu. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau.